Olá pessoal, boa noite. Eu vou fazer uma live meio sem avisar, né? Porque o meu horário tá meio emboladinho aqui, mas eu vou me acertar com esses horários, fazer uma coisa meio certinha com o horário. Mas eu quis fazer isso para falar um pouco sobre emocional, a parte emocional que ligada à medicina chinesa que as pessoas perdem um pouquinho, né? Ficam muito presas aos conceitos de livros ou que é ensinado e não veem a coisa toda de uma forma mais ampla. E como eu trabalho basicamente com emocional, né, eu acho importante que as pessoas tenham uma noção melhor do que está acontecendo, tá? De como é cada uma coisa dessas. Eu vou cada dia falar de uma coisa diferente, né? E hoje eu vou falar exclusivamente do pulmão. Mas eu quero só lembrar, aproveitar, que a gente está aqui lembrado que a gente vai ter o curso de auriculoterapia reflexa agora, esse curso promocional, mais uma vez, para promover a técnica. Estou cobrando valor simbólico, mas lembro que isso vai acontecer se tiverem 500 pessoas inscritas até o final do mês. Então, quem puder, partilha. Dia 22 agora eu vou dar o curso de LEP, tá ok? Curso online. E depois em janeiro, dia 17 de janeiro, vai começar a quarta turma do curso de tratamento à distância, que tem sido fantástico. Olá pessoal, boa noite a todos que estão aí. Então é isso, eu vou falar um pouco hoje, né? Quem quiser sempre fazer alguma pergunta, não tem problema, tá bom? Mas a live tá meio sem avisar mesmo, mas deve ficar gravado, as pessoas vão vendo. Eu queria falar um pouco em cada dia sobre uma emoção diferente e algumas nuances aí que não estão muito explicadas nos livros, tá ok? De acupuntura. Então eu vou falar um pouco do pulmão. As pessoas falam muito no pulmão, pensam muito no pulmão só como tristeza, com a vista o lado da medicina chinesa. Mas é muito simplório pensar só em tristeza para o pulmão. Tem muitas coisas que envolvem o pulmão que a gente tem que prestar atenção e que dão indicativos para a gente de que realmente o pulmão está deficiente ou não. Sabe? Então, assim, a expressão da tristeza é uma expressão da deficiência do pulmão. Então, quando o pulmão está com energia deficiente, a pessoa se sente triste. Mas também é uma tristeza muito peculiar, uma tristeza muito diferenciada, ou seja, não é simplesmente ficar triste. É uma tristeza com vontade de isolamento. A pessoa se tranca no quarto dela e chora todo dia, sem motivo. Ela chora sem motivo. E muita gente, infelizmente, quando vai no médico, o médico fala, olha, você tem depressão, vai ter que tomar remédio a vida toda. E não tem nada a ver com depressão isso. Esse é só um sintoma da deficiência de pulmão. Muita gente passa por isso, muita gente vive isso, e muita gente toma antidepressivo sem necessidade por causa disso. É uma forma de você contrabalançar isso, fazer exercício respiratório, né? Tem várias coisas que eu vou estar falando aí que vão ilustrar melhor isso, né? O próprio contato, sair mais, né? Praticar esportes, várias coisas vão fortalecer essa energia de pulmão. Né? Então, eu vou detalhar isso melhor para vocês um pouquinho já já. Então, ele tem essa característica. A deficiência de pulmão traz a tristeza com vontade de isolamento. Tá ok? Mas o pulmão não é só deficiência. O pulmão tem, né? Quando a energia dele tá boa, ele também traz uma emoção, traz um sentimento, que é justamente de coragem, de autoconfiança. Sabe? Botar o peito para frente e encarar. Olha, vou encarar isso tudo aqui, vai, bota o peito para frente e vai. Essa autoconfiança, essa vontade de fazer as coisas, isso é uma energia boa de pulmão. Sabe, quando a gente vai fazer uma coisa, imagina, você está num penhasco, vai dar um mergulho. Você vai, esvazia o pulmão. Você não pula, né? Agora, quando você vai pular mesmo, você ó, enche e vai, se joga, né? Então, o pulmão tem isso. O pulmão tem essa característica de dar coragem. Tá ok? Muita gente pensa que, não, então, oposto, né, deficiente de pulmão, a tristeza, então, a coragem e a alegria. O aumento da energia de pulmão é alegria. Não. O aumento de pulmão te dá coragem, te dá força, né, para poder encarar as coisas, sabe, enfrentar o dia a dia. Isso é uma boa energia de pulmão. Porque o pulmão tem uma característica que ele é um órgão de relacionamentos. Se a gente prestar atenção, o pulmão ele é o último órgão a amadurecer. Sabe, quando tá lá na barriguinha da mamãe, se não amadurecer o pulmão, você não nasce.
você tem que ficar lá na incubadora, tomando lá um corticoidezinho para poder maturar o pulmão, para você poder nascer. Agora, o momento do nascimento é o pulmão que diz, olha, você pode sair dessa barriga aí e se relacionar com esse mundo aí fora. Né? Então, o pulmão é um órgão de relacionamentos. Por que é importante a criança ir para uma creche, né, ir para a escola? Não é para ficar, né, só pegando bactérias, e nem muita gente fala aí, né, pegando para pegar imunidade. Não é esse o sentido. Né? Porque vai desenvolver o pulmão, ele vai estar em contato com outras crianças, sabe? Vai fazer várias coisas ali que vai desenvolver o pulmão dela. O contato com outras pessoas, a convivência com mais pessoas, desenvolve o pulmão dela. Isso é super importante. Tá? Então a criança tem que ir para a creche por causa disso, sabe? Justamente para poder desenvolver o pulmão dela. E também desenvolve a individualidade dela. Sabe? Isso é meio interessante também. Né? Então, assim, mas antes de eu entrar por esse lado, né? Quando a gente desenvolve a energia de pulmão, a gente desenvolve a nossa imunidade. Então não é só pegar resistência porque tá pegando vírus, bactéria, tendo contato com outras crianças, contato com uma série de coisas, isso vai ajudar a ter imunidade. Olhando pelo lado da medicina chinesa, pelo lado energético, não é só isso. Né? Na verdade, quando você amadurece o pulmão, você fortalece o seu Wei Qi. O Wei Qi é a nossa energia defensiva, é a nossa imunidade contra agressões externas, principalmente. Sabe? Então, quanto mais isolada a criança for, mais fraco é o pulmão dela, mais ela vai pegar aí pneumonia, bronquite, bronquiolite, que acontece muito com a criança, né, pequena. Se ela tiver muito contato com outras crianças, sair mais, ter contato com várias pessoas, isso vai desenvolver o pulmão dela, ela vai ser mais resistente, ela vai amadurecer o pulmão dela mais cedo e vai ficar menos suscetível a essas gripes e pneumonias que acontecem muito com a criança, que é normal acontecer isso. Tá bem? Então, é especialmente importante por causa disso. E tem outro lado também, né, que do pulmão de desenvolver a sua individualidade. Sabe, a criança, ela ainda é meio, né, as coisas são minhas, são suas, o que é meu e o que não é. Né? Então, a energia dela se envolve com as coisas dela. Então, por exemplo, ela tem um brinquedinho lá, que ela adora aquele brinquedinho, que para ela é como se fosse parte do corpo dela. Eu vejo às vezes o pai ou a mãe empresta o brinquedinho para a criança, para o outro, para o amiguinho, aí a criança não quer emprestar e depois é egoísta, não tem nada disso. Se você observar, quando você arranca o brinquedo da mão de uma criança num momento desse, ela chora, berra de dor. Ela sente dor. É como se arrancasse um pedaço dela. E não é egoísmo. Porque para ela faz parte do corpo dela. Eu falo, como é que eu vou emprestar meu braço para outra criança brincar? Né? Então é meio complicado isso para as crianças, sabe? Então com o tempo a gente vai desenvolvendo isso. Ela desenvolve essa individualidade, consegue compreender que aquele brinquedo não é ela. E aí sim ela pode emprestar aquilo ali porque não é parte dela. Só é dela. Mas se não é a minha parte, eu posso emprestar para outra criança. Também então não é egoísmo. Isso tudo é desenvolvimento do pulmão da criança. Sabe, o pulmão tem uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Né, que para mim, o que eu chamo de grande ensinamento do pulmão. Né, que, ó, você inspira, você expira. Não é isso? Então, olha, as pessoas entram na minha vida, as pessoas vão embora da minha vida. Tudo o que eu tenho entra na minha vida agora. E um dia vai deixar de fazer parte da minha vida. Então, o pulmão ensina muito a gente a lidar com perdas. Sabe, a pessoa que não consegue lidar com a perda de alguém ou de alguma coisa, né, ela tem deficiência de pulmão. Quanto mais deficiência de pulmão, mais agarrada ela é a tudo em volta. Sabe, ela quer ter as coisas dela, quer ter os amigos dela e tudo muito para ela, sabe? E o pulmão dá isso, né? Ele dá essa, como eu já falei antes, da individualidade, sabe? Se eu tenho minha individualidade, eu tenho consciência disso, eu não tenho que ter, né, tudo perto de mim, tudo meu, 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 meu. Né? Então, o saber lidar com perdas é uma característica do pulmão. Então, qualquer pessoa que tenha perdido um ente querido, que tenha perdido um namorado, que tenha perdido, né, algo na vida e não esteja sabendo lidar com essa perda, a gente trata essa pessoa trabalhando o pulmão dela, com a medicina chinesa. Tá bem lógico, MRT, você vai lá, limpa isso tudo, limpa, né, tudo que está lá no inconsciente da pessoa, limpa aquela tristeza, o sentimento todo, e MRT é a melhor coisa que existe na vida
para isso tudo. Mas se eu pensar pro lado da medicina chinesa, né, e eu tenho que pensar junto quando eu estou trabalhando também com o IMRT, eu vou trabalhar a tonificação do pulmão da pessoa. Eu tonificando o pulmão, eu consigo fazer com que ela aceite melhor e mais rapidamente, aceite melhor aquela perda dela. Que ela vire a página, sabe? Virar a página. Sabe? Virou a página, pronto, você não vai ficar olhando para trás. Você vai olhar para frente, você vai, sabe, se desenvolver na tua vida sem ficar olhando para trás o tempo todo. O que está para trás vira aprendizado simplesmente, não uma necessidade de você resgatar aquilo ali. Tá bem? Então, esse tipo de situação a gente trabalha com o pulmão. Uma outra coisa que o pulmão ensina pra gente é que a gente, inspira um ar novo toda hora e expira o ar viciado. Sabe? Então, a gente está sempre inspirando algo novo. E é importante a gente saber lidar com imprevistos. Sabe? É novo. O ar que eu respiro é novo a cada minuto, a cada segundo. O tempo todo eu respiro algo novo. E o tempo todo eu vivo algo novo na minha vida. E as pessoas que têm deficiência de pulmão, elas têm uma necessidade da rotina, sabe? Ela não se arrisca, ela fica ali, sabe? É aquela pessoa que fica naquele empreguinho também, tá ruim, mas tá bom, né? Aqui tá ruim, mas eu sei lidar com isso, né? Eu tô meio de saco cheio de ficar em casa, mas aqui, de repente eu vou sair da rua, vou encontrar com mais pessoas, pode não ser legal, aí prefiro ficar aqui. Elas se acomodam no que tá ruim. Então pessoas assim, a gente também tem que olhar com carinho pro pulmão dela, sabe? E também indicar coisas para exercitar o pulmão, né? Desenvolver mais o pulmão. Natação, vai fazer natação, é bom. Já viu caixa torácica de nadador? Grandona, né? Vai jogar futebol, vai jogar bola, não tem isso? Futebol do pessoal, vai lá, briga, xinga o outro, sei lá o quê, dá pernada, sai na porrada, daqui a pouco tá todo mundo tomando cerveja junto e tá tudo certo. Isso tudo, o esporte coletivo serve para isso, para desenvolver o pulmão. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de lidar com o imprevisto, que é justamente uma coisa que a gente vai lidar o tempo todo na nossa vida, que é o imprevisto, sabe? Ela mostra que ela tem deficiência de pulmão. Você vê quantas coisas são importantes da gente prestar atenção quando está conversando com o paciente, né? Para identificando justamente essas situações todas. Então, são aquelas pessoas que realmente não arriscam, como eu falei, falta coragem de enfrentar a vida. Então, ela prefere ficar acomodadinha lá, né, no cantinho dela. Tá bem? Então, o pulmão tem muito isso, tem essas características todas. Você olha também pela caixa torácica da pessoa. Uma pessoa com uma caixa torácica muito grande tende a ter uma energia grande de pulmão. Caixa torácica muito fininha tende a ter uma deficiência de pulmão também. A gente olha também, observa também quando está avaliando a pessoa, a forma dela respirar. Se ela faz mais força para inspirar do que para expirar, ela tem deficiência. Então é isso aqui, ó. Ela faz força inspiratória, sabe? E tem gente, então você mostra que tem uma deficiência de pulmão. E tem gente que faz força expiratória. É isso aqui, ó. Você vê, ela faz força para expirar. Essa pessoa tem excesso de pulmão. Né? Então, isso tudo indica pra gente o que, né, tá por trás da energia de pulmão dela. Né? Então, a pessoa que tem deficiência de pulmão, poxa, o pulmão rege pele. Poxa, o pulmão rege pele, então ela vai tender a ter marcas, sabe, aqueles riscos que ficam um tempão ali, que não saem na pele. Alergia, picada de inseto, não é alergia, é deficiência de pulmão. É engraçado que muita gente que faz acupuntura fala, não, tem alergia à picada da agulha de acupuntura, porque fica tudo empoladinho depois. Gente, não é alergia. E tem muita acupunturista que acredita nisso. Não é. Não é alergia à agulha. Isso só mostra que a pessoa tem deficiência de pulmão. E eu tenho que tratar a deficiência de pulmão dela também para parar de ter aquela alergia à agulha. Parar de pele irritar. Então, quando eu tonifico o pulmão da pessoa, a pele dela fica melhor. Não marca com facilidade. A qualidade da pele fica melhor, a hidratação da pele fica melhor, porque o Eiti dela fica melhor, ele cuida disso. Cuida de hidratar, cuida da saúde da pele, né, da vitalidade da pele. O pulmão ainda rege intestino grosso, sabe? Então a pessoa que tem uma caixa torácica pequenininha, ela tende a ter menos peristaltismo intestinal. Porque o pulmão, ele faz justamente isso. Ele provoca, ele ajuda o intestino
a fazer o peristaltismo. Então, pessoas que têm deficiência de pulmão, elas têm deficiência peristáltica também. Sabe? Então, tem prisão de ventre, mas porque o pulmão ou porque o intestino é lento. Isso a gente melhora também melhorando a energia do pulmão. Sabe? É importante a gente trabalhar a energia do pulmão para isso. Você vê quanta coisa. Né? E às vezes a pessoa também, é tão difícil ela falar, tão difícil colocar as coisas para fora. Se não sai o que não presta verbalmente, também não vai sair por lá. Quanto mais a pessoa se fechar, quanto mais a pessoa guardar coisas, gente, maior vai ser a prisão de ventre dela. Sabe? Maior vai ser ali a obstipação dela. Tá bem? Então são coisas importantes da gente prestar atenção quando está tratando uma pessoa, né, seja com acupuntura, com MRT. Eu sempre gosto de olhar para o lado emocional. Eu sempre avaliei e tratei as pessoas olhando o lado emocional dela, mesmo quando eu trabalhava só com acupuntura. Né? Por isso eu descambei tanto para o lado da aquasfera, né, de trabalhar aí com MRT, ter desenvolvido a auriculoterapia reflexa, que a gente consegue retirar, né, essa origem emocional daquela dor, daquela doença e tudo, também com a auriculo reflexa consegue uma recuperação mais profunda, que veio bem de encontro já à visão que eu sempre tive. É importante a gente pensar nisso, sabe? Pensar em avaliar a pessoa pelo lado emocional dela, observar. Tá? Então é bom para a gente compreender, como eu falei no começo, que a pessoa às vezes ela, né, está diagnosticada com depressão e ela não tem depressão. É muito comum você ver uma pessoa que está tomando remédio há anos porque perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu, né, alguém da família e não consegue aceitar aquela perda. Isso não é depressão. Isso é não aceitação em função de uma situação específica. Isso é deficiência de pulmão. Então, com a acupuntura eu trato isso tonificando o pulmão, ela vai melhorar disso absurdamente. Né? E lógico, eu trato isso lá com a MRT e limpo isso tudo também lá. Olha, Tamar, tá aí. Grande abraço, querido. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa ideia, sabe? Ter uma visão melhor, mais ampla em relação à questão emocional. Tá, isso eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui. Queria falar um pouquinho hoje aqui sobre o pulmão para vocês, né? Que são algumas coisas aí importantes, né? Que, né? Aí tem várias nuances disso, toda a parte respiratória, a dificuldade inspiratória mostra que a pessoa tem deficiência de pulmão, né? As alterações, né, da narina mostram também alterações emocionais. Tem várias coisas por trás aí, que aí já é um assunto bem extenso que a gente vai, depois em outro momento, trazer mais detalhes para vocês. Tá bem? Hoje eu vou ficar por aqui, assim, com essa coisa do pulmão, tá? Eu vou estar marcando com vocês aí de voltar a fazer live, fazer atendimento, né, com a aquasfera, tiradores de vocês, aliviar aí. Vou voltar a fazer isso toda semana. Né, pode ser um período meio, né, com muita coisa, assim, e eu estava ficando muito cansado por causa do fuso horário aqui, chegava de noite, eu já estava meio sem conseguir fazer muita coisa. Então eu estou me organizando direitinho, agora a gente vai começar a fazer, né, voltar ao trabalho direitinho toda semana, fazer alguma coisa, mas eu quero ver se todo dia ou quase todo dia eu vou estar fazendo uma live dessa, meio sem horário a princípio ainda, para falar de uma emoção específica, para falar de um órgão específico, a gente esmiuçar um pouco mais isso para melhorar a compreensão de vocês, principalmente dos terapeutas que estão aí, né, e que às vezes não consegue identificar tão bem isso, né? Porque os livros também não explicam muito bem essas coisas. Eu quero então ampliar um pouquinho essa percepção de vocês aí com isso, tá bom? Eu vou ver se quinta-feira eu consigo fazer aí eu aviso, né? Se eu vou conseguir fazer uma live aí no horário certinho para tratar as pessoas, falar um pouquinho mais. Estão se aproximando cursos nossos também, né? De aurículo, de MRT, de LEP. Eu quero fazer uma demonstração de LEP para vocês, falar um pouquinho sobre LEP para vocês, que é bem interessante também. O curso de LEP agora é de 22. Tá bom? Então, gente, é isso. Só queria dar esse abraço para vocês aí, né? Falar um pouquinho para todos, dar uma esclarecida nessa questão do pulmão. E falar que eu vou estar de volta devagarzinho aí, passando mais o conteúdo para vocês. A ideia mesmo, tenho pensado nisso, fazer uns estudos mesmo com vocês aqui. Né? Que eu vejo que muita gente que trabalha com estudo não tem uma base boa de medicina chinesa. E é importante ter.
É interessante ter porque te ajuda muito a pensar e, sabe, quanto mais a gente pensa pela medicina chinesa, mais a gente consegue compreender uma série de coisas, sabe? Então, é um conhecimento importante. Eu vou ajudar um pouquinho vocês aqui com isso, vou estar sempre trazendo alguma coisa aqui para vocês, né? Então, o próximo eu devo falar sobre fígado, tá? Então, amanhã ou depois a gente vai estar falando sobre fígado aí um pouquinho com vocês, tá bom? Gente, obrigado por estarem aí. Eu vou ver se então eu volto essa semana já também a fazer o atendimento, mas esse do atendimento eu aviso certinho para vocês poderem realmente participar. Essa aqui é mais eu falando mesmo, só para passar um pouquinho de conhecimento para vocês aí, tá bom? Gente, fiquem com Deus aí, tá tudo de bom, tá? Obrigado por estarem aqui, tá? É gostoso ver o pessoal chegando aí e participando comigo desses, né, das minhas lives aí, tá bom? Gente, obrigado a vocês aí, boa semana, Deus abençoe a todos. Tchau, até logo.